Para dar início à confecção dessa jaquetinha que vocês viram no início, eu vou iniciar aqui com a modelagem raglan e o tamanho que eu vou fazer é o tamanho 16. O primeiro passo é fazer todas as marcações. Como o tamanho 16 é o tamanho que está por fora do molde, eu vou simplesmente só traçar, que é o tamanho maior que tem. Agora o comprimento vai ser 22.1. A partir da linha que eu tracei, aquela linha eu vou descer 22.1, que é o tamanho padrão do molde. Porém, se você quiser fazer um tamanho de vestido, um tamanho maior, um tamanho menor, você que determina. Mas primeiramente é importante fazer o tamanho da base para depois você alterar. Agora novamente eu vou e retraço e a parte da frente ela já está pronta. Dessa maneira, bem simples. O mesmo procedimento agora a gente vai fazer com a parte das costas. Então, o processo é o mesmo, a única diferença é que você vai utilizar a base das costas, traça o tamanho do manequim que você pretende trabalhar e a base das costas também ela já vai estar pronta. Muito simples de fazer. Dessa maneira, terminei também a parte das costas. É bem simples, é um traçado bem reto, bem fácil de fazer. Agora o próximo passo é, quando a parte da frente e as costas já estão prontas, você vai pegar a lateral, vai medir certinho para ver se elas vão bater. Então isso é muito importante que as laterais batam. Então a minha bateu certinho e eu vou utilizar esse mesmo tamanho mesmo. Agora o próximo passo é o traçado da manga. Você vai primeiramente traçar uma linha reta, depois vai posicionar essa linha do meio da manga sobre a linha reta que você fez. Essa linha vai servir para a gente traçar o comprimento da manga. Então eu posiciono certinho sobre a linha que eu fiz e faço a marcação do tamanho que eu pretendo fazer. No caso aqui vai ser o tamanho maior, que é o tamanho 16. Faço todas as marcações com bastante cuidado em volta de todo o molde. Fiz toda a marcação da manga, agora eu vou prolongar o tamanho que eu quero, que eu vou fazer ela manga longa. O tamanho, ó, vai ser esse tamanho aqui, o comprimento da manga. O comprimento é 29.5 do tamanho 16. Então a partir dessa linha eu vou descer aproximadamente ali a medida que está marcando ali na base da manga. Então fiz a marcação certinho. Agora o próximo passo é eu vou esquadrar uma linha reta aqui nessa parte de baixo. Utilizando o próprio molde eu vou posicionar, ó, centralizando pela linha reta, bem certinho. Eu posso esquadrar com ele. Então posiciono bem certinho aqui sobre a linha reta que eu fiz anteriormente e vou esquadrar uma linha reta com bastante cuidado. Tracei a linha reta. Depois que eu fiz essa marcação, agora o próximo passo é marcar a barra. A barra ali da parte da manga já vem no próprio molde. O tamanho aqui deu 26. Então eu vou marcar metade para um lado e metade para o outro. No caso aqui vai ficar 13 centímetros, que é somando as duas partes vai dar 26. Fiz essa marcação, agora é só ligar lá na parte superior da manga, que é a parte que já tinha traçado anteriormente. Só fazer isso e você faz a marcação certinho para marcar qual é a manga da frente e qual é a manga das costas. No caso ali, a parte da frente e parte das costas, bem certinho. Só fazer isso e o molde da manga já está pronto. Depois nós vamos fazer um punho para poder colocar. Fazendo isso, o molde ele já está pronto e nós vamos iniciar o processo da costura. O tecido que eu vou utilizar vai ser essa sarja com essa estampa floral, esse fundo azul também. Eu vou posicionar o molde da frente, lembrando de deixar um espaço para a colocação do zíper aqui na parte da frente. Então, vou posicionar o molde dessa forma e vou iniciar o corte. Cortei a parte da frente, agora eu vou fazer o corte da parte das costas. A única diferença é que a parte das costas a gente vai retirar ele na dobra. A manga eu decidi tirar no tecido preto liso para dar um contraste. Então, o primeiro processo de costura eu vou costurar a parte da frente com a manga, dessa forma. Posiciono certinho. Como é uma manga raglan, ela é retinha, fica bem fácil de costurar. É só posicionar certinho e levar a máquina de costura. Finalizei, agora eu vou passar ela bem certinho, lembrando que a parte interna eu fiz o acabamento no overlock e agora eu vou tombar ela toda para o lado da manga, que é o tecido mais escuro, e vou rebater com um pesponto nessa parte de cá.
para que o tecido ele fique bem bonitinho e a costura fique bem bonita também. Então, depois que eu passei tudo certinho, eu rebato esse pesponto. Fiz esse procedimento de um lado, agora eu vou repetir o mesmo procedimento do outro lado também. Agora eu vou pegar a parte das costas, que é essa parte aqui, ela foi retirada na dobra, e vou fazer a união da manga costa com a parte central das costas. Depois eu vou rebater a mesma costura com aquele mesmo pesponto e a jaqueta já vai ficar dessa forma. Vai ficar parte das costas unida com a parte da frente pela manga, dessa maneira. Agora nós vamos preparar para o próximo procedimento, que é fechar a manga e também a lateral. Então eu vou passar uma costura de fora a fora na manga e depois descer, fechando a lateral da jaqueta. Lembrando que esse procedimento você vai repetir dos dois lados. E essa parte aí do encontro das cavas é muito importante. Quando você chegar ali no final da manga, que vai ficar debaixo do braço, você costura e você vai descer a agulha dessa maneira. Depois você vai virar e prossegue com a costura. Muito importante fazer esse procedimento. Quando você finalizar o processo de costura, você vai pegar e vai dar o acabamento interno. No caso, eu vou dar com a overlock. Finalizei toda a parte da jaqueta ali de unir. Agora eu vou pregar o punho nessa parte de baixo. Esse tecido aqui preto, que é o punho, ele está dobrado, ó, eu retirei ele o dobro, aproximadamente uns 12 centímetros. Aí eu vou posicionar ele dessa forma e vou passar uma costura prendendo ele dobrado aqui em volta de toda a parte inferior da jaqueta. Levo a máquina de costura e vou prender com a costura reta. Depois que eu passar uma costura reta, eu vou dar o acabamento também nessa parte com a overlock. Finalizado, o acabamento com a overlock já está feito. Agora eu vou tombar essa costura para o lado do tecido azul e vou bater um pesponto aqui bem próximo aqui essa parte de baixo. É um pesponto de aproximadamente 1 centímetro para poder fixar e o punho ficar bem bonitinho na parte de baixo. Finalizei, o punho já está fixo na parte inferior. Agora nós vamos pregar também o punho na parte da manga, que é essa parte aqui. Então, como que nós vamos fazer esse procedimento? Eu cortei o tamanho do punho que eu quero, agora eu vou pegar e vou passar uma costura prendendo dessa maneira. Depois que eu prendi o punho, que eu costurei ele, eu vou desvirar dessa maneira e vou centralizar agora essa costura com a costura que tem na parte da manga. Então, eu dobrei certinho, ó, dessa maneira e vou posicionar esse punho lá na manga para poder fixarmos. Então, eu vou introduzir, é como se eu colocasse o punho pela parte de fora e a manga por dentro. Centralizo as costuras e vou levar agora a máquina de costura para poder fixar tudo isso aqui. Se você quiser, você pode pegar também, linhavar ele tudo certinho, ou se você quiser também, você pode alfinetar algumas partes para poder fixar e a costura ficar certinho, bater tudo certinho. Depois eu vou levar a máquina de costura e com bastante cuidado eu vou passar uma costura de 1 centímetro, fixando o punho na manga. E repito esse mesmo procedimento tanto de um lado como do outro. Quando finalizar, você vai dar o acabamento, no caso aqui eu dei acabamento com a overlock, e depois que você desvirar, o punho da manga já está colocado no lugar, tudo certinho. O próximo procedimento agora vai ser no decote. O que eu fiz? Eu utilizei um punho daqueles que a gente utiliza em camisa polo, que a gente utiliza na manga. Eu vou dar o acabamento aqui nessa parte do decote com ele. O que eu fiz? Eu costurei ele pelo lado certo, depois eu peguei e rebati uma costura, um pesponto dessa maneira. Isso vai fazer com que toda a costura interna ela fique presa. Essa é uma forma de acabamento também que você pode fazer. Porém, depois eu acabei mudando e desvirei essa parte para o lado de fora. Vocês vão ver como que vai ficar o acabamento. Se você quiser o acabamento dessa maneira também, já pode deixar. Fica bonito também, fica tudo limpinho, tudo escondido. Mas eu preferi virar, eu achei que ficou mais bonito. Então, depois que eu prendi essa parte do punho, ó, dessa maneira, a parte interna fica daquela forma. Eu vou pegar essa parte e vou tombar ela pro lado de fora. Então, eu vou tombar e vou passar uma costura depois para poder prender. Dessa maneira, ó. Tombei a parte do punho pro lado de fora e vou passar uma costura bem na borda para poder prender.
muito importante sempre ajeitar bem certinho e a costura vai ficar bem naquela parte inferior do punho, bem na beirinha. E prossiga a costura de fora a fora. Finaliza a costura com retrocesso. A parte da gola, ó, ela já vai ficar dessa maneira, acabamento interno, vocês conseguem ver tudo certinho, tudo limpinho. Agora o próximo passo é fixar o zíper. O próximo passo agora vai ser dar o acabamento nessa parte central com o zíper. Então eu vou posicionar o zíper dessa forma, tudo certinho, e vou prender. Levo a máquina de costura com um calcador específico e passo uma costura ali bem próxima aos dentinhos do zíper. Vou repetir esse mesmo procedimento tanto de um lado como do outro, e o acabamento nessa parte central vai ser pelo zíper. Finalizei a costura com retrocesso, ó, o acabamento fica dessa forma por enquanto. Agora eu vou repetir esse mesmo procedimento do outro lado, com a outra lateral do zíper. Depois que você fez esse procedimento tanto de um lado como do outro, você vai dar um acabamento nessa parte central para o zíper ficar mais fixo ainda e dar o acabamento. Você vai passar uma costura para poder prender o zíper nessa parte. Então, a parte interna, o zíper vai dar o acabamento e é só fazer isso tanto de um lado como do outro, e a jaqueta ela já vai estar pronta e eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado.